Ok, acho que isto já está a gravar. Eu agora devia de ir ver um tutorial sobre introduções, visto que não sou capaz, mas pronto, não há tempo. Isto é o 13º episódio do Triamigos, acho eu. Pá, já sabem, isto é um podcast sempre com convidados, onde se fala sobre wrestling com fãs de wrestling. Ah, eu tenho dito que não estamos abertos a convidados, mas infelizmente ainda não temos muita gente. Quer dizer, já houve um interessado e eventualmente vai aparecer cá. Mas ainda não é desta edição. Agora, comigo tenho sempre o meu amigo Marco. O teu amigo Marco. Que é isso, meu? Que forma é essa de me apresentares, caralho? É que tu não sabes fazer introduções, não sabes apresentar um como deve ser. Puto, eu vou despedir. Não que eu te pague algum tipo de ordenado, mas eu vou despedir desta merda, mano. Como é que é, maltinha? Tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, o número 13, Lucky Number 13, a ver se é desta que corre bem esta merda, não é? Porque em todos os podcasts alguma merda tem que falhar. Bora lá. Apresenta lá o convidado tu, cara de caralho. Então, nosso convidado é a pessoa que está à frente atualmente do blog Wrestling Notícias, um fã de longa data de TNA, Impact ou em Team, tipo, pode nomes, é tipo. Fábio, Fabinho, como é que preferes que eu te chame? Para mim é Fábio Santos atualmente, mas sempre foi conhecido como Fabinho. Ok. É um pouco por aí. Acho que vai correr bem só por causa da minha presença. Eu quero começar com aquela que eu acho que é a pergunta mais importante de toda esta edição. É Fabinho ou Fabinho? Como é que tu dizes o teu próprio nick? Sempre foi Fabinho. Supostamente sempre foi Fabinho. Foda. Eu ando a dizer... Como é que tu pensavas que era, Marco? Fabinho. Mano, isso é um bocado brasileiro. Porque, É um não, bocado. eu digo Fábio, eu digo Fábio, não digo Fábio. Para mim Ok. sempre foi Fabinho, não é Fabinho. Mas Percebes? atenção, Marco, atenção que o Fabinho não tem acento, enquanto que o Fábio tem acento. Portanto, Mas eu sempre pensei que isso Sabes, foi... Estás a ver, tu crias o teu nickname, eu não sei há quanto tempo é que tu criaste o teu nickname, mas tipo, eu criei o meu sabes que nickname... o. Caralho, deixa-me falar, caralho. Ok. Eu quando eu criei o meu nickname, eu tinha tipo 12 anos, ou 14, ou 13, então eu não pensei muito bem na cena. E pensei, se calhar queres ver que ele criou o nickname dele com tipo 13 ou 14 anos e cagou no acento e whatever. Sei lá. não, o meu caso, o Fabinho, por acaso, foi uma história muito caricata, porque ainda foi nos tempos do Wi-Fi, a Wi-Fi, na altura a rede social que estava a bombar. Tens a noção que nenhum dos nossos ouvintes, se é que temos ouvintes, sabe o que é Wi-Fi. Pronto. Pronto, ok. De certa forma, pronto. E então tinha uma colega minha que escreveu o nick dela de tipo a primeira letra maiúscula, depois a letra pequena, depois a letra maiúscula, depois a letra pequena, e eu segui mais ou menos essa ordem de ideias, na altura, putz, não é? E daí que ficou sempre o nick do Fabinho, na altura. Sempre me falaram quando me tratavam de alguma forma, era sempre por Fabinho, nunca foi Fabinho. Portanto, não é por aí. Bom pessoal, e isto foi o podcast possível. Muito obrigado. Até para a semana. Isto foi o momento mais interessante. Estou a brincar. Não Porquê vale que a tu pena. dizes que estou a brincar? Isso é tipo. Então, para as pessoas Pronto. saberem que estou a brincar. Sim, porque tipo, o vídeo tem mais tempo e achas que. Ok. Adiante. Pronto, nós esta semana estamos cá para falar de uma Fed que até agora ainda não falámos, que é o Impact. Aliás, eu já tinha dado mais ou menos esse suspense quando introduziu o Fábio como fã de Impact. Estás pronto, Fábio? Venha lá, as perguntas que venham e que a conversa. Ah, basicamente, tipo, porque que tu sentes. Como é que tu. Neste momento, o Impact é uma Fed em declínio, mas tu, de certa forma, ainda és fã, ainda gostas bastante. Porquê que tu sentes que vale a pena manter-te como fã de Impact ao longo deste tempo todo? Na altura, já foi há uns belos anos e ainda era TNA.
eu como só via WWE, nunca havia uma alternativa e acabou por surgir a TNA na altura e que achava sempre que era a alternativa de topo na altura e sempre foi desde aquela data até mais ou menos 2010, quando surgiu a cena do Hogan e depois até 2013 mais ou menos a coisa estava a andar. A partir do momento em que eles mudam de canal, muita gente teve a tendência de pronto, desligar-se um pouco e olhar para outras alternativas. Eu continuei sempre a olhar um pouco como a alternativa para mim. O que é que acontece? Eu sou daqueles que infelizmente tem sempre uma réstia de esperança. E a realidade é que atualmente o Impact, desde o ano passado para cá, eu acredito que tem se tornado um produto mais agradável de se ver, ao contrário do que muitos ainda pensam. Porque, apesar de não ter aquele star power que havia de antes, uh, o que é que eles podem oferecer atualmente? A divisão de equipas já esteve bem pior, assim como a divisão das knockouts. A X-Division também vai apresentando algumas coisas boas. A questão principal é sempre o main event. Eles, atualmente, como estão com um canal, digamos que não é aquela coisa, não é? Como era a Spike TV, eles vão tentando jogar pelo seguro e vão tendo a equipa criativa já estabilizada, porque desde 2015 para cá tem sido sempre quase de 6 em 6 meses a trocarem de equipas criativas e nunca dava para se fixar. Portanto, sempre houve uma réstia de esperança da minha parte, sempre a acompanhar, porque acho que era sempre a alternativa, que foi a primeira alternativa que eu acompanhei, que merecia ainda que eu lhe desse uma réstia de esperança. É só mais por causa disso que atualmente ainda acompanho. Nunca fui daqueles que me desliguei completamente da alternativa. Portanto, Sim, acho que é esta mais ou menos a explicação que eu posso dar. Porque isto explicar-se o porquê do Impact ser a alternativa atualmente, no mundo em que tu tens uh, uma quantidade exuberável de alternativas de wrestling em si, desde a New Japan, a ROH, as independentes como as conhecemos, a PWG, a Evolve, as do Reino Unido, agora o NXT também pode-se dizer que poderá ser uma independente da WWE ou não, mas tem o NXT e o NXT UK, portanto, no mundo em que existe hoje em dia tanta alternativa, eu acabo por fixar-me naquelas que eu acompanhei já durante muitos anos, mas isso, cada um vai com a sua, como se costuma dizer. yeah, Ou seja, tu continuas a acompanhar um Impact muito por uma questão de tens uma ligação emocional com a companhia. Exatamente, de alguma forma é uma das razões pelo qual acompanho, mas por alguma razão também sinto que eles apresentam atualmente um melhor produto do que apresentavam, por exemplo, na altura em que eles estavam ou na Destination America ou quando até tiveram no primeiro tempo na Pop TV. Portanto, depende um pouco da equipa criativa que lá está atualmente, na minha sabes, opinião. sabes qual é que é normalmente o meu problema com o Impact? É que Hum, é tipo, eles acabam sempre por aparecer em programas algo interessantes, aqui e ali, e combates interessantes, mas tipo, a ideia geral que eu tenho é que eles tipo, às vezes dão um passo para a frente e depois, passado tipo 2 semanas, estão a fazer quase uma cagada tipo enorme, estás a perceber? sim, estou a compreender. E muitas E vezes. isso é quase uma constante na história da TNA, Impact, tipo, desde o início, quase. É tipo, fazem algo brutal e depois, se for preciso a seguir, vão abaixo. Sim, eu acho que nem tudo é bom. Há sempre coisas. Qualquer companhia que seja tem sempre os seus pontos positivos e maus, e pontos negativos. E a realidade é que muitas vezes, atualmente, o Impact deveria ter tido esta equipa criativa já tipo há uns 4 anos para cá, porque eu acho que se tivessem esta equipa criativa com o Don Callis, o Scott D'Amore e
Já não sei quem é mais, mas sei que esses dois são duas das principais razões pelo qual o Impact está a ficar a um produto mais estável e mais geral, mais bem seguro, por assim dizer. Se houvesse essa equipa há uns 4 anos atrás, acredito que o produto, que eles não perdiam as estrelas que agora estão na WWE a perder-se completamente, na minha opinião. Eu ia o que eu ia, a minha próxima pergunta e onde eu ia pegar agora ia um bocado por aí que tu acabaste de falar, porque para mim a TNA, o Impact, hoje em dia está num ponto completamente diferente da última década. Eles hoje em dia apresentam um produto muito mais estável. Não que eu acompanhe religiosamente os programas, porque eu não vejo os programas, mas vejo algumas reviews, vejo alguns reportes, leio tipo as reviews do show, vejo as storylines, vejo uns vídeos no canal de YouTube deles, vejo um show ao outro aqui, um combate ao outro ali. E é assim, e eles parecem-me desde há mais ou menos 1 ano, 6 meses para cá, Um ano para cá, sim. 1 ano para cá, que pá, as coisas têm vindo gradualmente a melhorar. Já não há aquele um passo para a frente, 10 passos para trás que o Ribeiro estava a falar. Exatamente. Sinto que o produto está muito mais estável, estão a cada vez ter mais histórias com qualidade. E eu ia-te perguntar exatamente isso. O que é que tu achas que foi o turning point o, que houve para isto acontecer, e se achas que esse turning point foi exatamente o Don Callis e o Scott Yamora pegarem, principalmente o Don Callis, que tem tido um papel muito importante, não só a nível de booking, Importantíssimo. mas a nível de produção dos shows também. O Don Callis ter pegado na companhia e pá, porque eu acho sinceramente que a aparição do Don Callis na produção do show e do booking foi o turning point para o Impact. Agora está a ser um dos melhores produtos a ser desenvolvidos na América a nível de wrestling atualmente. Sim, eu acho que mais ou menos desde um ano para cá, se não estou em erro, penso que foi antes do Redemption, o pay-per-view de Abril que eles fizeram, que eu acho que foi onde eles conseguiram dar a volta à situação. Porque há mais ou menos um ano, a Tessa Blanchard, que atualmente é das top das knockouts, foi introduzida como alguém, um nome de peso. E às vezes esses nomes de peso é o que também faz falta ao Impact atualmente. Mas mesmo assim, o Impact neste último ano para cá tem provado que não é preciso aquele star power para eles receberem boas reviews, mas sim precisam de um produto estável e com uma equipa criativa estável e por aí fora. Para mim, o ponto principal foi a partir do momento em que eles fizeram o Slammiversary. O Slammiversary ano passado, de longe, bateu os Slammiversaries dos últimos anos. Acho que foi daqueles shows em que notou-se que havia uma nova vibe no ar, um novo ar dentro da companhia e que parecia refrescante. Não sei se estão a perceber o que eu quero dizer. Tanto que foi assim que um dos mais falados na altura foi a cena do Pentagon com o Sami Callihan, por exemplo, e que supostamente era um miserável combate só de cabelo contra a máscara e tornou-se provavelmente no show stealer daquele pay-per-view. Portanto, entre a altura do Redemption e do Slammiversary foi onde tivemos assim o turning point mesmo a sério, em que pudemos dizer este é o Impact Wrestling e não a TNA como conhecemos os LOL TNA ou aquelas coisas que estamos todos, nós fãs de wrestling estamos sempre habituados a ouvir já há muito tempo. Cada vez que aparece um meme ou cada vez que aparece qualquer coisa, dizem LOL TNA ou tipo vai-se juntar à TNA aquele nome de peso da WWE. A cena é, mas é isso mesmo que tu acabaste de dizer, aquele nome de peso que saiu da WWE. A TNA, ou o Impact, perdeu completamente essa mania que eles tinham, que a certa altura, como tu disseste, cada gajo que saía da WWE, olha, outro que vai parar à TNA. Hoje em dia não, tu hoje em dia olhas para o roster da TNA, sim, tens lá um ou outro nome, tens o Johnny Impact, tens o Sami Callihan, tens o Matt Sydal, tens um ou outro gajo que tu dizes, ok. O Seidel já saiu.
Sim, acho que o Seidel está Sim, alucinado isso, e não sei bem, eu ainda não sei bem como é que foi essa história, se ele realmente já saiu ou não, mas sei que Ok, mas, ele está alucinado. Mas pronto, mas mas sobre os talentos, eu sim, acho que há um problema atualmente que é, ok, eles desmarcaram-se disso, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto isso não será também só uma opção, porque eu não sei até que ponto é que eles atualmente conseguem competir com outras alternativas a nível de recrutamento, porque muitos dos indies que são de topo provavelmente estão mais interessados em ir para a WWE e têm uma maior facilidade a chegar lá, e aqueles que saem provavelmente sabem que se calhar a TNA não é o ponto melhor para eles voltarem a ficar, se calhar, over, de uma forma que, por exemplo, há 10 anos se calhar ficariam. pá, sim, ok, mas mesmo assim tu consegui, desculpa lá, Fabinho, sim, sim, sem problema. tu mesmo assim conseguiste ter nomes como o Austin Harris, como o Alberto o El Patron, como o Cody, nomes que eram grandes quando saíram e que tiveste a ir para a TNA e ficar de alguma forma. Quando se tem a certeza que o Cody, quando saiu, teve outras alternativas do que ir para a TNA na altura. Yeah, mas, Ou o mas Harris, ou o desses, Alberto. desses três, o que ficou mais over foi o Cody e não foi no trabalho na TNA, certamente. E não foi aí Exatamente. que ele ganhou a maior parte Sim, do dinheiro. ok, tá bom. Mas a questão é, eu Porque, acho que o pessoal não vê de todo a TNA, o Impact como uma não alternativa. Eu acho que continua a ser Ainda uma continua a alternativa ser. bastante válida. Ainda continua a sim, ser mas, tanto, sim, tanto. mas está num estado, tipo, ok, não quero estar a ser bem agressivo, nem estou a dizer para, tipo, não vejo nem nada disso, mas está num estado debilitado, tipo, a nível de Sim, competição, sim. tipo, ela Não, não consegue se calhar oferecer algo, tipo, a trabalhadores que outras feds se calhar conseguiram oferecer neste momento. não eh, é, É isto que é o meu. já não é a É isto. segunda maior companhia da América, nem sei se será a terceira, mas pá, yeah. É que tipo, ok, eles conseguiram reviews interessantes e se calhar estão a ter um produto mais ou menos consistente. Mas de certa forma, tipo, eles estão com contratos televisivos cada vez piores. Mas pá, vão sobrevivendo, mas de certa forma são quase uma barata nuclear, tipo. Ok, mas não, agora Mas, diz-me, tu não achas que gajos como o Pentagon, o Phoenix, o Johnny, o Sammy, não Brian achas que Cage. o Brian Cage. Eh, Ah, Marco, não sei se sabes, mas o Brian Cage foi um dos talentos que foi desenvolvido na WWE nos tempos da FCW. E eu ainda eu, sei, eu sei, eu eu ainda, sei. eu ainda acompanhei nessa altura também. É, Aliás, era um é, ávido fã da FCW na altura. o meu grande problema com o Brian Cage é que é o meu grande problema com grande parte dos poucos powerhouses que ainda existe hoje em dia no wrestling, que é, eles são tipos grandes, que têm uma, tipo grande, o Brian Cage não é propriamente grande, o Johnny Impact é muito maior que ele, mas pronto. Um gajo com físico impressionante, Isso. que tem músculos a montes e tem força a montes e os combates dele deveriam ser nesse sentido, mas de vez em quando lembram-se, olha, eu consigo fazer aqui umas cambalhotas. Olha, e que tal? E se eu fizesse aqui um shooting star press? Só porque sim. man, Epá, tu ainda nós não, ainda já não tivemos tiveste esta aulas de conversa. física elementar, pois não? Nós já tivemos esta conversa. Eu sei, simplesmente acho estúpido. Man, tipo, como é que é estúpido? É muito mais eficiente um gajo de 300 quilos cair em cima de ti do que um gajo de 50 quilos. Primeiro, o Brian Cage não tem 300 Eu quilos. sei, mas isto é um Segundo, exagero, amigo. o que é mais eficiente? O Brian Cage, que tem 130 quilos, vamos supor, 130 quilos, cair em cima de ti, ou o Brian Cage, que tem a força que tem de rasgar-te ao meio? Na realidade, mais eficiente é eu saltar para cima de ti. Agora, se disseres há maior risco envolvido, isso é outra coisa. Oh, putz. É verdade, mano. A cena é essa mesmo. Além do mais, o meu problema Tipo, com o Brian Cage é que ele deu um dos piores combates que eu me lembro de ver, que foi no Bola, aqui há anos, contra o Aerostar. Putz, eu fiquei com aquele combate tão gravado na memória que cada vez olho para o Brian só me vem esse combate à cabeça. Mas pronto. Mas o Impact até está com um roster bem jeitoso, meu. Eu não percebo. Eles têm uma divisão de tag team do caraças.
A Division Tag Team tem estado a roubar praticamente todos os shows que eu vejo a nível de reviews. Oh, Marco, Os LAX têm estado a ter reviews muito boas. Têm sim, estado sim. eu vi os LAX na Progress aqui há tempos e pá, aqueles dois são espetaculares. Eu lembro-me de os ver na Beyond Wrestling e os gajos eram porreirinhos, mas desde que foram para o Impact e desde que o Conan está debaixo dos braços deles, não sei o que é que se passou para ali, que aqueles dois andam a partir tudo. Tem os Lucha Brothers, O Pentagon e o Phoenix. que é o Pentagon e o Phoenix. Agora foram buscar os The Rascals, que é uma das equipas mais promissoras de toda a É, cena americana. Eu digo-te honestamente, eu fiquei super impressionado com eles e espero bem que seja uma aposta no futuro para eles. O Desmond já estava lá e o Desmond Sim, sim, o Desmond já lá estava, sim. o Desmond é fixe, só como singles não, pá, não brilha tanto como brilha lá do Zachary Wentz. Ainda por cima foram buscar o Trey Miguel, que também é outro gajo muito bom. Uhum, Pá, sim. aqueles três. E eu por acaso estava à espera que eles se juntassem. Foda-se, tem os Christ Brothers, o Jake e o Dave, Uhum, os ouvi, outra que, equipa excelente, excelente. que pelo que parece são das equipas que mais vendem merchandise lá, tanto que o Sammy Callahan farta-se Yeah. de Sim, promover. O Sammy então o nem Sammy podemos é entrar um por dos. aí. Eu não sei eu acho que a única falha em todo. A única falha, não posso dizer, porque eles têm um Moose ali no main event e só para mim isso é um sacrilégio do caralho. Mas pá, uma das grandes falhas que eu tenho visto a nível de booking do Impact neste momento é o Sami Callihan não andar à volta do título. Porque aquele homem agora estão a metê-lo, parece que vão metê-lo contra o Rich Swann pelo X Division, mas tipo, pá, come on. Aquilo ainda está a meio termo porque eu sinceramente eu ainda não consegui perceber e eu acho que este para mim está a ser o principal problema e acho É que que, é que eles o Sami já tem precisam. provas a montes. O Sami está farto de dar provas que é o boss daquela merda toda, mas. Sim, mas não é só isso, eu acho que continua a haver aquela sensação junto dos fãs de toda a gente que assiste a wrestling que o Impact não é aquela alternativa porque falta lá nomes de peso. Mas Estamos a cena que os nomes de peso estão lá. eu Pode estar lá um. Marco, eu só faço esta pergunta tal como eu fiz ao um dos nossos utilizadores mais conhecidos lá do Wrestling Notícias, que é o homem conhecido pelo traço, o homem ou a mulher, whatever. Um Que ele, hater parvo, tipo, opa, man, o gajo é só infantil e parvo, tipo. Tudo disfarçado, caralho. mas de qualquer das formas, eu acho que ele tem até pontos bem. Eu fiquei impressionado porque eu acho que ele também consegue ter conversas como deve ser nesse sentido. Eu fiz um comentário a fazer a seguinte pergunta. A ROH, porque é que conseguiu fazer sold out do Madison Square Garden em Ok, pouco mas isso tempo? em parte é devido à cena da New Japan. Exatamente, mas principalmente por causa dos Elite, certo? Posso estar errado, mas a grande maioria queria ir ver a parte dos Elite e as estrelas do New Japan, certo? Não estou Sim, errado. na altura a promessa é essa, sim. Pronto. Então, Embora tipo, eles não soubessem na altura que a Elite acabasse por sair. exatamente. Mas Tanto que nem sabemos o que é que pode acontecer amanhã. Mas a realidade sim, é esta. mas Tu tens algum nome neste momento no Impact que, se tu metesses o Impact a anunciar um evento como a ROH fez, meses antes para o Madison Square Garden, acham mesmo que tens algum nome de peso atualmente forte o suficiente para esgotar o Madison Square Garden? Onde? Espera, no Impact? Sim, exatamente. É essa a pergunta que eu fiz ao traço. E o traço, Não. e o utilizador conhecido como o traço, disse que, pelo menos aquilo que eu percebi, é que realmente falta ali, se calhar, alguém de peso para juntar-se para a coisa funcionar. Mas quem? Essa pergunta é. Eles tiveram o El Patron e deu no que deu. Tiveram Well, tiveram o Austin Harris, deu no que deu. Pá, é muito. Lá está a tal situação. Eles, como não conseguiram ter uma equipa criativa estável durante estes últimos claro. anos, acabou por haver este declínio, na minha opinião. Mas eles agora, com este novo contrato com a Pursuit e com o Twitch está a ser uma cena espetacular, pelo que parece, com eles. Porque aquilo que me dá a perceber é que o Twitch dá para subscrever
e acho que eles até podem subscrever até do Amazon Prime, eles vão buscar um dinheirinho a partir daí e acho que tem funcionado, pelo que parece. A Twitch é uma plataforma muito boa, por acaso, e acho que também é a AAA que está a usar a Twitch como plataforma Exato. E nos Estados Unidos. antes do Impact sequer estar a ser o canal mais visto, entre aspas, do Twitch, por assim dizer, que eles fartam-se de gabar essas situações, tinha a AAA antes, que era o canal, entre aspas, wrestling mais visto, por assim dizer. Agora é o Impact que está a tomar conta. E há uma coisa que é muito boa que o Impact tem tido neste último ano. O canal do YouTube tem estado em altas, não se podemos queixar do conteúdo que eles produzem. Eles têm conteúdo literalmente estável todas as semanas, uma produção espetacular, tanto que acho que está lá o Kevin Sullivan, que é o tal produtor que de antes que era um dos melhores produtores que tinham para aí, na parte Sim, do é wrestling. o gajo que matou o Benoit, sim. Pronto. Sim. Atenção, Marco, há 2 Kevin Sullivans. Ok, então... Ora, aí está. Portanto, eu também próprio. Momento, Marco. Oh puto, Kevin Sullivan para mim é o gajo aquele que... Mas, mas não deixe de também ter alguma razão, dar alguma razão ao Marco. Eu também tenho a minha opinião sobre isso, que eu acho que o Benoit não fez aquilo que fez. Mas pronto, isso é Isso cada é um só tem. dá para outro podcast. Exatamente, dá para Pá, outro podcast eu e nem vamos também, por aí. também há pessoal que também há pessoal que acha que o Ronaldo não violou ninguém, né? Pois, é assim, que eu honestamente não sei Vamos bem. nos focar no assunto, pelo amor de Deus. Mas pronto, esta conversa que eu estava a ter sobre a cena de não terem nomes de peso, apesar de teres um Johnny Impact, apesar de teres o Brian Cage, acho que o Killer Cross andava na AAA de antes e era um dos nomes de peso lá da AAA na altura, se não estou em erro, e eu até gosto do Killer Cross atualmente como está. Apesar de teres todos esses talentos bastante conhecidos nas indies, não tens alguém, acho eu, que possa chegar ali e fazer sold out de um estádio completo em 3 tempos. E neste momento, quem tens atualmente da parte das independentes, vamos a ser honestos, principalmente, é a cena dos Elite. E as estrelas da New Japan depende um pouco de quais são as estrelas, não é? É um pouco por aí, acho eu, porque o Impact precisa mesmo disso. Isto se tivesse acontecido há 4 anos atrás para cá, acho que o Impact não perdia os contratos televisivos, acho que o Impact não perdia as estrelas de topo que perdiam. Pá, são tudo coisas que. Epá, mas eu acho que a perda dos talentos é tudo, a maior parte deles foi exemplos de mau gestão. Exatamente, e na E altura. não teve só a ver com gestão criativa, teve mesmo a ver com gestão de talentos, de recursos humanos e de Sim, puxar e tipo de contratos e tudo mais. Foram tipo erros atrás de erros. tanto que foi assim que na altura da Dixie chegou-se a rumorar que andava-se a fazer tipo uma compra para a WWE comprar a biblioteca do Impact e aquilo morrer de uma vez por todas, mas houve alguém que ainda conseguiu, pronto, conseguiu restabelecer aquilo e mandar a Dixie às favas. Mas honestamente falando, penso que o Impact atualmente não está tão mal, ou está um produto bom e estável o suficiente para ser uma alternativa. Se Mas, é, se é a alternativa de topo, não acho que seja a alternativa de topo, mas é uma alternativa muito boa, na minha opinião, claro. mas olhando para trás e vendo os nomes que saíram, pá, ok, tiveste um EC3 que era um gajo bastante popular no Impact e pelos fãs, e era um nome que tinha sido completamente feito pela companhia, não me venham com tretas. Um, e foi se calhar a maior perca da TNA nos últimos anos, tirando talvez o Styles e isso. Mas não vejo assim grandes nomes que a TNA tenha perdido nos últimos 4 anos. É, Que até pode ter perdido alguns nomes, mas tu olhas para hoje e dizes, este gajo fazia falta cá. Pá, não acho. honestamente,
honestamente falando, e acho que este é um exemplo, apesar de que agora a coisa já está mais estável para o lado dele, penso eu, o Bobby Lashley. Bobby Lashley foi o Ah, destaque, ok. Sim, foi um estava dos de acordo. destaques nestes últimos anos, tanto que foi Tenho assim esse que gajo. a WWE foi buscá-lo e viu-se logo a reação que ele teve do seu regresso, não é? Porque vamos olhar para há 4 anos para cá. As estrelas que têm aparecido desde o Kurt Angle, Drew McIntyre também, o Drew teve lá O por Drew também, sim. Foda-se, estou-me a esquecer bué da gajo, cara. o EC3, mesmo a Mickey James, eu acho que ela saiu em 2014, se não estou em erro, foi mesmo na altura crucial. Ah, opá, houve o Samoa Joe também, o AJ Styles, epá, Sim, mas aí já estamos a falar de uma fase muito mais antes. Tipo o Joe Styles, o Storm, quando saiu pela primeira vez, o Daniels, o Kazarian. Tipo, isso foi numa primeira fase Isso foi de. o êxodo. Foi tipo. Exato, sim, exato. esse Foi aí o foi o êxodo, foi o cortar, êxodo dos originais. exatamente, tanto que atualmente já não está sequer o único original da TNA, que é o Abyss. O Abyss, pelo que parece, e o Sanjay Dutt foram para a WWE como produtores. Com produtor, yeah. Mas, honestamente falando, o Abyss já deu tudo o que tinha a dar. Merecidamente recebeu o prémio da Hall of Fame do Impact este ano e, opa, é a hora de vir outro monstro, vir outra pessoa que o substitua, por assim dizer, mas que foi dos gajos que deu mais à companhia na altura, apesar de não ser aquela coisa, mas que marcou bastante a TNA da altura e foi um talento criado na TNA, obviamente. Mas de resto, o Sanjay Dutt foi daqueles que foi saltitando, ou seja, foi tipo, aparecia, não aparecia, até quando há 2 anos atrás conquistou o X Division Title como já não se havia falado, porque ele basicamente ele estava há 15 anos na companhia, entre aspas, e nunca foi o lutador mais antigo que nunca tinha conquistado aquele título e que já era para merecer, supostamente. Um, de resto, epá, tu atualmente tens a TNA já completamente transicionada para um Impact, tanto que atualmente, e acho que foi a partir daqui que as coisas começaram realmente a mudar, é quando tu ouves os fãs ao vivo a gritarem This is Impact, tac, tac, ou então Impact Wrestling, tanto, 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 pronto. Os chants mudaram e tudo. Tu ainda sabes, em 2016, ainda mesmo na altura dos Broken Hardys, os fãs que lá estavam ainda gritavam TNA, TNA, TNA. Tipo, a partir do momento em que tu desfazes completamente esses chants e já sabes que aquilo é o Impact e acabou, epá, acho que foi mesmo a partir daí que tu podes dizer que o Impact já está completamente numa fase nova e que já é para esquecer a TNA. Mas, no entanto, ainda há pouquíssimo tempo tiveste o Dean Ambrose, há poucos dias, há um dia atrás ou dois, tiveste o Dean Ambrose a querer sair da WWE e já havias comentários no Facebook ou no Twitter ou no Instagram a dizer quem é que vai aparecer no próximo show do Impact? Vai ser o Diano Ambrosio. Pá, eu acho que. Pá, não estou a dizer que ele não vai, mas acho pouco provável. Muito Exato. pouco. Mas, olha, estavas a falar aí da parte do legado do Impact e eu queria aproveitar porque eu tipo, estive a ver os últimos episódios Uhum. e há um segmento, se calhar é só da versão que eu arranjo ilegalmente, que é tipo um combate do passado. O que é que tu achas desse segmento? Porque, por exemplo, na Ring of Honor eu sempre senti que há um saudosismo daquilo que se fez no passado. Agora não tanto, mas em 2000 até 2015 sentias isso. Mas não tinhas tipo ao ponto de dedicar no programa um combate no tempo, que é uma coisa já do passado. Qualquer fã pode ver fora do. Sim, sim, eles têm a Global Wrestling Network, que continuam a promover.
se forem a ver os episódios do Impact, eles destacam para aí 15 minutos ou 20 minutos de um segmento do passado. Aquilo que eu quis dizer é que o Impact já está numa fase nova em que os Sim, fãs sim, cantam outras coisas. Diz, André, sim, mas desculpa. o que é que esse combate traz para quem está a ver TV? Porque tu podes ver isso na network perfeitamente esse combate dá 10 anos atrás, uma coisa assim do género. A minha Estás, questão era mais nesse sentido. estás a falar no sentido de que o Porquê que tu achas que aquele combate está, em TV, tipo? Houve uns tempos, se não estou em erro, que para promoverem a Global Wrestling Network, eles destacavam esses 15, 20 minutos. Imagina a cena do Sanjay Dutt quando conquistou o X Division title. Eles chegavam a um ponto em que nos episódios anteriores destacavam grandes combates da X Division do passado para, de certa forma, também promover uh, a glória passada da X Division para quem não conhece o passado do Impact, por assim dizer. Por exemplo, tiveste o Ultimate X no Homecoming. Eles já não tinham um Ultimate X match já há mais de um ano, se não estou em erro. E nos últimos episódios que levaram ao Homecoming, eles colocavam sempre destaques, ou melhor, umas fases da X Division em que houve os Ultimate X, na altura o primeiro Ultimate X Match, aqueles Ultimate X que também em que havia aquelas quedas super perigosas como foi o Daniels e o Suicide em 2009. Portanto, foi de certa forma para promover, eles fazem isso para não só promover a network deles, mas também ao mesmo tempo para destacar um pouco, olha, a gente vai ter este combate neste pay-per-view, portanto, para perceberem um pouco como funciona a situação, apresentamos-vos isto do passado. É mais Ok, nesse sentido que eles querem apresentar. Por isso, ok, há percebo pessoas, essa parte. há Porque depois pessoas, há aquele lado macabro, porque tu vais a ver e a maior parte desses gajos estão a trabalhar noutros lados, estás a ver? sim, Ou por um seja, é quase promoção a alternativas a eles. sim, mas eu lembro-me que mesmo no canal do YouTube deles, Eles agora meteram no canal do YouTube uma cena sobre tipo as 5 melhores cenas do AJ do AJ Styles, Styles, ou uma cena assim. as quedas mais malucas do AJ Yeah. Styles. Epá, eu lembro-me que eles chegavam a fazer estes tops, por assim dizer, porque é do tipo, eles seguem as outras companhias, mas é no sentido de que no canal do YouTube eles por acaso jogam de forma inteligente, porque sabem que aquele nome está na WWE. Portanto, vai nos render se calhar mais umas views nesse sentido. É pá, por um lado é uma jogada inteligente, por outro pode não ser para muitos. Yeah, eu no YouTube percebo bué, mas na TV não percebo assim tanto, era mais por Pronto, aí. na TV é mais por causa dessa questão que eu falei, tem os dois sentidos de promover a network deles e promover o combate que eles possam ter em destaque. Por exemplo, imaginem que agora eles vão ter, sei lá, uma Steel Cage match. Olha, por exemplo, sem spoiler muito os próximos episódios, a Taya e a Tessa vão ter uma Street Fight. Imaginem só este caso. Vão ter essa Street Fight. Eles podem perfeitamente, imaginem, colocar uns 10, 15 minutos em que promovem um combate que ocorreu entre a Gail Kim e a Jackie Moore de 2007, que houve uma Street Fight entre elas no Impact. Por exemplo, é só no sentido de que se tiverem combates assim para promover muito fortes, muito que já não vêem há algum tempo, vão fazendo esta tática. Epá, quando não tem, honestamente, sinto que é só para promover a network deles. É só mais por causa disso. Mas compreendo a vossa opinião que, por um lado, seja macabro estarem a ver o programa TV e de repente, olha, então, mas o que é que isto está aqui a fazer? Estão a promover estes gajos e estes gajos já não estão na TNA ou na Pá, porque a, Impact. a cena nem é só essa, é uma questão de que o programa deles semanal tem quê? 2 horas, não? Sim, 2 horas, sim. E vão estar a retirar 20 minutos dessas 2 horas para promover uma coisa que já não faz qualquer tipo de sentido, não é? Digo eu.
Epá, a cena é que eles se calhar têm mais liberdade para isso porque o canal é pequeno, estás a ver? Exatamente. Provavelmente eles na Spike faziam aquilo ou na Disney e diziam-lhes pá, tipo, É a última vez que fazem esta cagou. merda. Sim. Não se esqueçam de uma coisa, tanto na Spike como na Destination America, na altura, eles ainda nem sequer tinham esta Global Wrestling Network. E pelo que parece, a aplicação até está a correr bem. E para além de que, acho que se não estão em erro, um dos contratos que eles têm bons, televisivos, e que lhes está a render dinheiro, é com a Índia. Raios dos indianos. Nada contra. Foi um bocado racista. Eu sei que foi. Não, mas isto estamos a falar porque a WWE também vocês veem a cena que acontece com os indianos. Não foi, Sim, não foi de mas- tal forma de estar a ser racista. Atenção. sim, eu estou a brincar. Mas tipo, a WWE tem a network e eles promovem a network, Exato. mas eles nunca poderão tipo dedicar 10, 15 minutos a um combate que não é live e que é, por exemplo, de há 20 anos atrás. Acho que era tipo, Sim. Pá, Exato. tipo isso- tendo em isso conta, tendo em conta a exposição do canal deles, tipo, não dá. Tipo. Eles têm Isso- mais, tanto que eles têm mais liberdade criativa, entre aspas, agora, porque segundo o que eu li por aí, foi que onde estavam, na Pop TV, eles tinham que promover os shows da Pop TV, como faziam com a Spike TV, quando acontecessem os combates da Bellator, pronto, whatever. Neste canal onde eles estão atualmente na Pursuit, se não estou em erro, acho que há um canal que faz parte da rede da Anthem. A Anthem é a companhia que owna o Impact neste momento, portanto, e sendo um canal da Anthem e sendo um canal que propriamente lhes dá a liberdade para fazer o que quiserem, tanto que é assim que tens a Scarlett Bordeaux a fazer segmentos daqueles, não é PG era, mas já está do tipo quase a mostrar entretanto Yeah, é um bocado objectificar o corpo dela. Mas tipo, se ela está ok com isso, tudo bem, Exatamente. whatever. Exatamente. Mas Tiveste as Beautiful People em 2010 que também era a mesma história. sim, o meu problema com esse tipo de segmentos é que às vezes cria-se uma certa generalização e vejo muito tipo na comunidade de wrestling, tipo, tens por exemplo, há um segmento que é meio icónico entre a Trish e o Vince, onde o Vince está claramente a abusar da Trish, epá, e o público está a curtir bué daquilo só porque ela está toda nua, quando tipo, man, o Yeah. gajo está a humilhá-la em público, man. Acho Pronto, o meu problema com esses segmentos é isso. ok. E a cena é. A minha pergunta agora é uma. Já que estamos a falar dos fãs e do público, era. Com um dos grandes problemas, pelo qual eu ainda tentei ver Impact aqui há uns anos, mas eu não conseguia por um grande motivo, que era o público era completamente artificial. Exatamente. O Isso, público pelo que eu li, eram pessoas que eram pagas para ir ao show, assim como é na Lucha Underground, e é o motivo pelo qual eu não vejo Lucha Underground, que aquilo é tudo artificial e as reações são todas compradas. E na Lucha Underground o pessoal ainda está ali todo efusivo e o caraças, mas nota-se ainda que é artificial. A questão é, no Impact, muitas vezes tu percebias que o pessoal que estava ali nem sequer gostava de wrestling, ou nem sim. sequer estava minimamente interessado no que estava a acontecer. Tanto que foi assim, Marco, tanto que foi assim que, por exemplo, quando eles foram à Índia há 2 anos atrás, acho que foi há 2 anos atrás, eu lembro-me que foi possivelmente daquelas coisas que, lá está, ser Fábio, artificial. importas de repetir perdeu-se. Parte Oi? inicial. Estão-me a ouvir? Yeah. Eu estou a Pronto. ouvir bem, Ribeiro, só se for estás na merda, tu. E mais o Marco é que tem os dados móveis, portanto, Yeah. tipo, ok, whatever. O que eu estava a querer dizer é que, imaginando esta história do artificial, o exemplo mais perfeito que podemos ter é os shows que eles gravaram na Índia. Aquilo nota-se perfeitamente que é público que foi, opa, pode ser pago ou não pago, whatever, pode ser a televisão que oferece ou whatever, mas notavas que mesmo os lutadores conhecidos que eles tinham na altura, e acho que ainda na altura o EC3 ainda lá estava, o Bobby Lashley e tudo mais, e notavas que aquilo era tipo reações. Se fosse alguém da Índia, ok, tecnicamente
recebias sempre um pop. Agora, de resto, era de tipo, ei, não conheço ninguém. Quase isso. Mas desde há um ano para cá, eu acho que tem-se notado mais, especialmente nos shows mais na América, porque nos de México e por aí fora é natural que não dê para compreender muito bem as reações, mas nota-se que já não é tão artificial e que já há mesmo fãs a pagar o bilhete e a querer investir no produto. Tanto que é assim que os últimos pay-per-views que tiveram, todos foram sold out e não foi preciso andarem a oferecer bilhetes. Tanto que o Bound for Glory que eles tiveram esgotou-se em pouquíssimo tempo e até acrescentaram mais filas, se não estou em erro, quase que não cabia as pessoas lá, mas pronto, acho que é esse o meu point. Isto ainda há conversa do artificial, porque realmente, honestamente falando, como fã de Impact, a única fase que eu falhei realmente a sério de deixar de ter visto foi no Destination America. Foi na fase do Destination America. Ainda vi os primeiros shows, mas depois fui-me perdendo um pouco no tempo. Ainda fui acompanhando as novidades, mas nunca me investi, só fui vendo os pay-per-views e mesmo nessa altura os pay-per-views já estavam pouquíssimos e haviam sempre finais assim um pouco awkwards. Pronto, é mais ou menos esta é a minha opinião que eu tenho atualmente. Alright. Marco, Eu. pá, não sei se tens mais alguma pergunta. Eu não tenho. Está um silêncio bem constrangedor. Não Não, sei o que é que se passa. não é bem uma pergunta, opá. A cena é. Yeah, eu fui, pá, porque 5 pessoas, caso vocês não saibam, nós ainda preparamos, ou tentamos preparar alguma merda, fazer algum trabalho de casa para estes podcasts, apesar de às vezes não parecer. Pá, eu fui ver tipo, o último show e o público pareceu muito mais natural e foi mesmo isso que eu reparei e até deu-me uma certa vontade de voltar a ver os shows, porque pá, eu não vejo WWE há anos, eu não vejo, pá, acompanho o produto a nível de vejo um combate aqui, um combate ali, vou lendo os reportes, não tenho qualquer tipo de interesse. Opa, e atualmente estava ainda interessado em acompanhar um produto semanal regular honestamente, neste momento estou entre o Impact, porque a ROH também não vale a pena. A ROH também não vale a pena, apesar de agora estar a ter um ressurgimento. E estou, sinceramente, entre a MLW e o Impact. Também já ouvi Isso, falar muito bem da isso, MLW aí também. que eu queria pegar. Era aqui que eu queria chegar, que é hoje em dia tu estás a ter um surgimento de vários programas de televisão, desde a ROH, da ROH, a Lucha Underground, o Impact, e agora também tens a MLW, que tem um produto bastante sólido, com as suas estrelas, com o seu roster, com nomes Programa bastante... da Cristina. É verdade, isso não se pode discordar. Eu tenho as minhas dúvidas se o programa da Cristina não terá mais viewers que o Impact Wrestling, mas É Ok, provável que tenha. é Hum, provável. aqui em Portugal de certeza que é, garantido. Não, vamos comparar números, não, vamos mesmo comparar números. Não, mas Ah, sim, a acredito cena que sim. O Impact Wrestling não é de todo o pior programa semanal que existe atualmente. Mas, no entanto, eu acho que ainda é aquele que que é visto como A ovelha ranhosa. a ovelha colhada, yeah. Porque tipo, foram tantos anos de merda de ok, vamos dar aqui um reboot nisto e durante um mês isto vai ser muito bom. Epá, olha, pois Eu, pois. Marco, eu ainda me lembro da altura, isto já foi em 2016, eu lembro-me na altura em que a cena de juntar o Impact Com com, a Global com Force Wrestling, eu foda-se. não sei se foi em 2016 Foi por aí, foi ou por foi aí. Foi ou dois, 2017, eu sei que foi numa dessas alturas. E epá, eu lembro-me que o discurso, mesmo o Bruce Pritchard, ainda bem que ele basou do Impact,
que ele estava só a fazer merda. Acho que ele era das pessoas principais que estava a criar mesmo a merda para que aquilo acabasse e a WWE tivesse sucesso. Mas pronto, eu lembro-me que na altura era ele que dizia que isto vai fazer um reboot e mais não sei o quê, e depois de repente apresentam-nos com o Alberto El Patron contra mais alguém por ambos os títulos e que ele à última desistiu. Acho que até foi o ano passado, se não estou em erro, exatamente. O ano passado era suposto termos tido Austin Aries contra o Alberto El Patron, se não estou em erro, por ambos os títulos, se não estou em erro. E então aquilo foi tipo. Foi muito constrangedor, porque supostamente era a companhia do Jeff Jarrett, ou melhor, eram ambas as companhias do Jeff Jarrett, e agora de repente já deixou de ser do Jeff Jarrett, passou a ser do Don Callis, agora do presidente da Anthem. Não me perguntei o nome, que é um nome muito esquisito, que eu já não me lembro, mas sei que havia esta questão constrangedora de que vamos fazer um reboot, e era o que o André dizia, havia sempre um passo à frente, mas depois davam dois para trás em determinadas coisas. Havia sempre aquele segmento horrível em que as pessoas não queriam. É como tu chegares à TV, apanhares em zapping uma cena que parece boa e que de repente, epá, é uma completa merda. Desculpem a expressão. É basicamente isso que o Impact tem sido nestes últimos anos para muitos fãs. Eu falo por mim que tento sempre acompanhar o produto inteiro, por assim dizer, para depois poder ter uma opinião formada, porque eu não me vou basear em reportes ou do Tio Meltzer ou whatever, o que é que possa ser. Eu tenho que mesmo assistir para realmente perceber se a coisa funciona ou não. Eu, por exemplo, neste último ano tenho acompanhado mais Impact e ROH do que a própria WWE. A WWE tem sido já quase destaques, ver os destaques do YouTube e já estás com muita sorte. Por exemplo, é um pouco por aí que acontece esta situação. E Yeah. pá, a minha última pergunta que eu tenho, eu hoje preparei bué de perguntas, foto de Ribeiro. Killer Cross. Parece-me ser a grande aposta da companhia. Exatamente. E muito se fala no que é que será nas. Eu ainda não vi muito dele. Em ringue pareceu-me decente. Sim. Como personagem parece-me que é forte, parece-me que é um gajo que tem carisma e que sabe utilizar a personagem dele. Mas parece-me que vai ser a grande aposta para a cara da companhia. Neste momento a cara da companhia é o Johnny Impact e ele é o heel, mas parece-me ser a grande aposta da companhia para os próximos anos. Sim, acredito que o Killer Cross seja uma das grandes apostas por parte do Impact. Eu acho que ele tem exatamente aquilo que tu estavas a falar, Marco. A questão de ser um lutador que parece. Não tem aquela coisa de ser um monstro, mas tem o pacote de ser estrela. Pelo menos dá-me a parecer que já foi trabalhado bastante, e acho que, ao que parece, ele andou sempre na luta livre, portanto, ele parece ser uma das grandes apostas, tanto que é assim que ele está envolvido nesta história com o Johnny Impact. Foi a pessoa que atacou a mulher do Johnny Impact, a Taya Valkyrie, quando o Homecoming acabou. Mas eu acho que, para além dele, vai também ser o Brian Cage, que ele no Homecoming teve uma puta de uma reação comparado com o Johnny Impact. O Johnny Impact é daqueles que eu não consigo perceber bem, neste momento, se é realmente merecedor de ser a cara da companhia. Esta é a minha opinião, porque eu, por exemplo, quando o vi na WWE como John Morrison, mesmo na altura em que ele estava com a rivalidade com o The Miz, eu senti que ele estava para ser grande aposta, mas parece que houve ali qualquer coisa que falhou, e é o que me está a parecer também um pouco agora no Impact. Porque as reações que ele vai tendo, eu não o consigo ver como uma cara face, por assim dizer. Para cara face, eu acho que é outra personagem. Pá, sendo bastante direto,
há 3 pessoas no Impact que têm que ser as caras da companhia nos próximos anos. Uhum. Killer Cross, que Sim. está a ser puxado como tal. Eddie Edwards, que Sim. deu bastante mal na primeira vez, porque pá, o Eddie Edwards, apesar de ser muito bom em algumas coisas, noutras é um pãozinho sem sal completamente. E agora, desde aquela cena em que o gajo partiu a cara ao Sammy com o butaco de beisebol, o gajo... Ao contrário, sim. Sim, ao contrário, desculpa. Pá, o gajo está revigorado, meu. O gajo tem uma gimmick boa, o gajo parece que está confortável com aquilo que está a fazer e finalmente parece que encontrou ali a cena dele. Sabes que a minha opinião sobre o Eddie Edwards, mesmo na altura em que ele conquistou o World Title, mesmo o Davey Richards, eles os dois juntos como os da Wolves, eles eram uma excelente equipa. Mas eu nunca achei que eles pudessem puxá-los individualmente, porque eu sei que eles, a nível de wrestling, eles são brutais, mas que não transmitem. Faltava ali qualquer coisa dentro O deles. It Factor. Exatamente. E a questão é... O Davey até tinha mais que o Eddie, mas... Mas agora, e realmente o turning point do Eddie foi mesmo esta história com A rivalidade com o Sammy. Epá, E é o Sammy a ter a cara. E foi um acidente. Yeah. Mas que por acaso foi bem trabalhado. E eu achei que eles iam continuar com esta rivalidade até ao Bound for Glory, mas afinal eles até ficaram-se antes do Bound for Glory, mas foi uma rivalidade que durante uns belos meses foi uma das rivalidades topo do Impact e possivelmente uma das melhores que eles já tiveram nos últimos anos. E depois é mesmo o próprio Sammy, que para mim tem feito, é o que no último ano é o MVP do Impact. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que o Sammy, mais dia menos dia, poderá ser um dos lutadores mais mal aproveitados da WWE, que ele ainda teve no NXT, portanto, não quiseram saber dele, portanto. Pá, tu depois eu também acho, eu acho que ele é fazer... problemático. Eu acho que ele é problemático mais para voltar a ser contratado. Mas Sim, pronto, isso é outra história. Depois tens ali dois gajos, que é o Pentagon e o Fênix, que também, principalmente o Pentagon, ia ser fechado, mas eu acredito que eles não durem muito mais tempo na companhia, por isso. Yeah. Sim, o Pentagon e o Phoenix, não estão em erro, acho que estão com um contrato com a Lucha Underground. Nem é só isso. Eu acredito muito bem que aqueles meninos da All Elite Wrestling, assim que puderem, venham buscar o Pentagon e o Fênix, por isso. Sim, mais tarde. Eu é assim, eu não quero criar expectativas para já da All Elite Wrestling, mas acredito que já que o Chris Jericho entrou com aquela certeza de que, ok, isto vai ser a nova próxima coisa boa, alternativa, e espero que seja, e desejo sempre o maior sucesso. E acredito que eles comecem, tanto que acho que mandaram já a boca do tipo, hey, WWE, Impact e ROH, a gente vai roubar-vos, vai tentar falar com 6 dos vossos melhores lutadores para virem para aqui. Mas isso é, obviamente, eles têm que puxar bem forte, que é para o primeiro episódio que eles possam transmitir também seja fortíssimo e seja realmente aquilo que eles precisam nos próximos anos para se manterem estáveis. Pai, eu acho que eles vão ser muito facilmente o número 2 nos Estados Unidos. Mas isso é uma conversa para outro episódio. Exatamente. Marco, tens mais alguma pergunta? Sim. Tu gostas bué de Impact. Escala-te. Esta é a altura do programa da minha última pergunta, que é sempre a pergunta parva. É a Impact Wrestling ou o Impact Wrestling? Sem dúvida alguma. Se é a mesma coisa que estás a perguntar o WP ou a WP ou o CTW ou mas sabes que existe essa dupla, se é a WP ou o WP. É sempre estamos a falar de uma companhia. Mas não é o Twitch, é a Twitch. Sim, true story, sim, é verdade. Mas de qualquer das formas, eu sempre tratei qualquer companhia, quer dizer, foda-se, estou-me a contradizer, porque ia dizer... companhia promotora, tipo, eu acho que isso é uma insegurança de masculinidade, mas está-se. Porque é um bocado estúpido, porque estamos a falar isto em português, porque nos ingleses os ingleses não têm género. É a única coisa que faz sentido é na nossa língua. Então, Exato. Não, mas
Então fazemos como o Bloco de Esquerda e abrimos todos com o discurso de camaradas e camarados. Ok. Deixa de ser idiota. Para Oh, caralho. olha, mas também tem tipo, tens a pergunta de se é o Raw ou a Raw, ou tens o É o SmackDown Raw, ou caralho. O Raw e o SmackDown. Não me fodam. Pronto, tens aí a resposta. Porque o Raw traduzido é cru. Tipo, não vais dizer a cru. É o verdade. Raw, o cru. Ok. Ok. Isto foi uma ótima edição para eu estar aqui a ver aqui vídeos na net, enquanto que o Marco estava a interromper o Fábio. Os vídeos que eu estava a ver ficam na imaginação. Pronto, eu só quero prometer aqui uma coisa, que é: eu não vou mais fazer analogias a futebol, nem referências, nem metáforas. A partir de agora vai ser só Obrigado. durante um tempo sobre Dragon Ball. Portanto, Outra estamos coisa que eu aí. nunca vi Dragon Ball, caralho. Esquece-me, tiro. Nem comento. Fábio, foi um prazer ter-te aqui. Ok. Era preciso alguém a falar sobre Impact e eu certamente não seria a pessoa indicada. Ah, ok, Sim, o porque podcast. isso foi de todo o único motivo pelo qual tu estás aqui. És a única pessoa em Portugal que segue Impact ainda. Não sei se sabes isso. Duvido muito. Eu acho Estou a que ainda há brincar, malta, estou a mas brincar, estou a brincar. Sim, basta ver pela caixa de comentários do Wrestling Notícias que há muita gente fervosa ainda pelo Impact. claro que sim. Como é Que é que um é, sítio onde Ribeiro? podem ver este podcast no Wrestling Notícias. Ei, o Exatamente. homem dos plugs, caralho. Anda a treinar. Andas a treinar os plugs, a pré. E tu, Marco? Sabes o que é que eu estive a pensar? Sabes o que é que eu estive a pensar numa ideia excelente para o nosso próximo convidado? E se convidássemos o Mauro? Não, está morto. Não O dá. espírito dele Ok. poderia vir? Uma Não, aparição, nós já temos o próximo convidado mais ou menos definido. É, Mais ou é, menos, já deveria olha, estar. olha. É mais um fã. Sim, é isso. Ok. Adeus. Despeçam-se também. Então, tens que fazer os plugs, caralho. Encontra-nos no Resto de Notícias. Estás Não a falar deixem de passarem. Escala-te. Mas Então, olha, Marco, fazes isso quando tiveres, dás o toque que é para eu fechar a stream. nós não estamos em stream. Ok. Putz, tu és terrível, mano. Faz lá, quero voltar acabar de ver aqui uma cena. Manos, ouvintes, pessoas desse lado, não deixem de passar em www.wrestlenoticias.blogspot.pt, onde nos podem encontrar todos os episódios do Triamigos até hoje. Aliás, este podcast, temos que te agradecer a ti, Fabinho, porque só existe por tua causa, porque tu deste a ideia de nós criarmos este podcast e por isso estamos-te agradecidos. Muito obrigado. Não deixem... É verdade, é verdade. Estás a ver? És um apresentador de merda e nem referiste isto. Foda-se, tem que ser eu a fazer tudo aqui nesta merda de podcast, caralho. Não deixem de passar em www.fpwrestling.formeiros.com, o melhor e único fórum de wrestling em atividade em Portugal. Eu acho que não há mais nenhum. Se houver, digam na caixa de comentários, porque até hoje ainda não tivemos um único comentário pessoal. Come on. Tivemos um. Tivemos um. Tivemos um. Eu fui a ver, estava bem contente, até se calhar é um insulto, uma cena assim do género. E era tipo um gajo a pedir a antevisão da Royal Rumble ao Basílio. E fiquei tipo, não. Come on! E por falar em Basílio, não deixem de passar no canal do SmackDown, que é o nosso mais recente parceiro e a nossa mais recente plataforma onde nós estamos. Estão lá os mais recentes episódios. Tem estado a ter um bom feedback a nível de views e a nível de comentários. Só temos isso até agora, não é? Por isso, Por isso, fiquem bem, maltinha. Até ao próximo episódio. Não percam, porque nós também não. Chupa aí! Ih, referência a Dragon Ball! Caralho!